Talvez essa rotina seja muito parecida com a sua. Acordar cedo, ir pro trabalho, trabalhar, obviamente. Mas eu garanto pra você que essa também é a rotina de um poliglota, também é a rotina de uma pessoa de sucesso. Então, o que será que tá faltando na sua rotina pra você realmente aprender um novo idioma? É isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo do Projeto Poliglota. Fala, fluentes, tudo bem? Eu sou o Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente começa aqui a saga Projeto Poliglota, começando obviamente pelo mais importante, na minha opinião, que é a rotina. O que a gente pode dizer de uma rotina? Uma rotina, para fazer dar certo, para poder funcionar realmente, nós temos que ter objetivos. E esses objetivos, na minha opinião, devem ser traçados pelo menos um dia antes. Ou seja, antes de dormir, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia seguinte. Seguindo alguns princípios que eu defino ao decorrer da minha vida. Como, por exemplo, se o meu objetivo é emagrecer, então eu defino que o meu princípio é talvez não comer além do que eu esteja com fome, ou talvez beber água, ou talvez me controlar para evitar doces. Ou seja, toda vez antes de eu escrever meus objetivos do dia, eu olho esses princípios para ter sempre na minha mente. Porque, sinceramente, eu sou uma pessoa que faço muito objetivo e falo, eu vou fazer tal e tal coisa. E às vezes eu acabo esquecendo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, faça uma lista com os seus princípios, ou seja, se você quer aprender um novo idioma, escreva: o meu objetivo hoje é pelo menos fazer uma nova frase em luxemburguês, ou algo novo em luxemburguês, ou compreender essa música, ou compreender esse texto, ou aprender 10 palavras. Então, você tendo um objetivo claro, você consegue se guiar na hora que você vai fazer as suas metas do dia. Então, o objetivo para hoje é aprender 10 novos vocabulários e tentar formar frases com ele. Ou seja, assim eu já sei que quando eu chegar em casa, eu tenho esse objetivo em mente que eu preciso concluir, o que vai me facilitar a seguir a minha rotina, a seguir o meu planejamento. Outra coisa que dá para fazer também, que você nunca pode esquecer, é aproveitar o seu tempo livre. Às vezes, quando a gente tem um tempo livre, a gente acaba gastando com outras coisas, como Reels, ou como vídeos curtos, ou o que seja. A gente perde muito tempo da nossa rotina fazendo coisas que não vão agregar na nossa vida. Então começa a utilizar esse tempo livre para poder estudar, para poder fazer alguma coisa que vai te levar para frente, seja estudos de idiomas, seja preparar alguma coisa, um projeto, o que seja. Usa esse tempo livre para isso. Para de gastar seu tempo fazendo coisas que não vão te levar para frente. Ou seja, o que eu faço? Toda vez que eu tô no trajeto para o trabalho, na volta pro trabalho, ou em alguma pausa que eu já terminei de almoçar ali, tem os últimos minutinhos, ou eu posso aproveitar um pouquinho para falar com a minha família e tudo mais, ou eu aproveito para trabalhar e não fico ali perdendo tempo vendo vídeos ou o que seja. Isso não vai me levar a lugar nenhum. E é claro, eu não tô falando para você que você precisa se privar e hoje você vai excluir TikTok, Instagram, o que seja. Não é para você fazer isso, mas aprenda a se controlar, aprenda a ter esse autocontrole. Quando você tiver esse autocontrole, aí sim você vai ver que você vai ter bons resultados na sua rotina, resultados de uma rotina eficiente realmente. Primeiro de tudo, é importante saber que a gente precisa sempre montar um calendário de estudos. Eu sempre gosto de utilizar o meu próprio calendário de estudos, né, que eu mesmo organizei e desenvolvi, baseando, claro, em estudar sempre os 4 pilares do idioma, que eu sempre falo no YouTube, que é a fala, a escrita, a compreensão e a leitura. Ou seja, toda semana eu tenho que pensar em sempre estar fazendo esses pilares, nem que seja um pouquinho. Então eu vou definir antes de começar como que eu vou estar estudando esses pilares, eu defino quando que eu vou estudar esses pilares, ou seja, quais dias da semana, e eu coloco tudo isso num plano, ou seja, um calendário de estudos, ok? Então, aqui basicamente eu tenho a minha semana, eu coloquei aqui, né, porque esse aqui é o calendário de estudos de luxemburguês. Então, na segunda-feira eu tenho o pilar 1 e 2 para poder estudar. Eu sempre gosto de estudar no mínimo 2 pilares, no máximo 3, porque assim eu consigo fazer coisas diferentes, variadas, para não ficar tão enjoativo, sabe? Aqui na segunda-feira esses dois, na terça-feira tenho o pilar 3, o pilar 4 e o Shadow. Então, ou seja, eu vou intercalando eles. Ou seja, quando você for montar a sua rotina de estudos, pense em não deixar uma
atividade só, uma coisa monótona, sabe? Algo que você vai fazer todo dia a mesma coisa. Porque se você faz todo dia literalmente a mesma coisa, vai chegar uma hora que você vai enjoar. E estudar idiomas tem que ser algo prazeroso, porque senão você vai parar em 2 semanas, 3 semanas, você não vai nem chegar a completar o seu calendário de estudos. Então, basicamente, o que eu vou fazendo durante a semana, conforme eu vou concluindo, eu vou marcando com um marca-texto as semanas, as coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então, por exemplo, aqui eu marquei 2, talvez, vamos supor que eu faça 3, eu posso marcar que eu fiz 3, isso é melhor ainda, entendeu? E o objetivo é marcar todos os X, ou seja, todos os X tem que estar com o marca-texto e é alguma coisa gratificante, né? Então eu vou estar deixando colado ali e eu vou vendo isso durante a semana. Ou seja, assim que eu chego em casa, eu não fico naquela tipo, o que será que eu vou estudar hoje? O que será que eu vou fazer hoje? Não, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu já sei qual pilar eu vou estudar e eu já defini anteriormente como estudar esse pilar. E é claro, para mim hoje é muito mais fácil fazer isso aqui e já definir isso aqui, pré-definir e usar para qualquer idioma que eu quiser, porque eu já dei o meu método estruturado. Inclusive, uma outra coisa avançadíssima aqui que eu explico lá dentro da mentoria é o Shadow. O Shadow é muito importante pra gente soar como alguém nativo. É muito interessante, realmente quando você entende como funciona e como você pode aplicar e como que é fácil, como que até bebês usam isso, você fica simplesmente assim, surpreendido. Ou seja, se tem uma coisa que eu posso dar de dica aqui pra você nesse vídeo, pra começar com o pé direito o projeto poliglota de luxemburguês, planeje exatamente aquilo que você quer fazer antes de começar. Ou seja, se você tá aí vendo esse vídeo hoje, você quer começar a estudar de uma vez por todas o francês, o inglês, ou o que seja, planeje o que você vai fazer, quais livros você vai ler, quais vídeos você vai assistir, quais regras gramaticais você vai aprender, qual vocabulário, de qual gênero você vai aprender. Primeiro, quais são os primeiros verbos, quando que você vai estudar verbos, quando que você vai tentar escrever, quando você vai treinar a sua fala. Então são várias coisas que você tem que pensar sempre antes de começar simplesmente a estudar um idioma. Porque são coisas que, quando você tem um guia, algo definitivo ali que te explica, começa por isso, vai para isso, depois vai para aquilo, fica tudo muito mais fácil e realmente você aprende e estuda de uma maneira eficiente e que se torna prazerosa ao longo do tempo. Porque eu confesso que chegar em casa, tomar um banho, sentar na cadeira, estudar um pouquinho e fazer isso aqui, marcar com o marca-texto é muito prazeroso. E ver o resultado, com as nossas técnicas de autoavaliação, ver o resultado no final dessas 4 semanas do calendário de estudos é muito prazeroso. Ou seja, experimenta fazer algo do tipo, e se você quiser ter esse guia, eu convido você a conhecer o método Efeito Poliglota. É claro, eu não vou impor nada aqui pra você e falar que você tem que fazer exatamente dessa forma, porque cada um aprende de uma maneira diferente. Porém, eu acredito que essa é uma forma muito eficaz, porque aqui dentro a gente consegue trabalhar vários aspectos de uma língua. Ou seja, para o luxemburguês principalmente, eu acho que a fala ela é muito importante, porque é uma língua muito mais falada do que escrita. Tanto que se você vê aqui as placas e coisas do tipo, normalmente você vai encontrar no sul em francês, no centro em inglês e no norte em alemão. E raramente em luxemburguês. Até que agora, assim, tá aparecendo bastante coisa em luxemburguês. Mas, no meu caso, o luxemburguês é uma língua mais falada. Ou seja, se eu trabalho muito mais o pilar 1, que é a fala, e o pilar 4, que é a compreensão, para mim, se torna muito mais eficiente, nesse caso em específico, entende? Ou seja, tudo depende de qual é realmente o seu objetivo, o que você está realmente tentando alcançar e quais são os fins que você quer utilizar esse idioma. E igual eu disse, o luxemburguês para mim, ultimamente, é para conversar, para bater um papo. Uma outra coisa que é muito importante, que se você ainda não se ligou, você tem que se atentar nisso agora, é que você pode pensar nisso aqui logo de manhã. Como, por exemplo, no caso, eu tenho uma parte de compreensão para fazer. E normalmente exercícios de compreensão para mim é escutar algum nativo falando e tentar entender e tentar pegar palavras que eu andei aprendendo na fala dele. Então, um exercício que eu posso fazer 30 minutos de compreensão no caminho para o trabalho, por exemplo.
porque eu demoro 30 minutos. Ou seja, eu posso colocar um podcast, talvez, e ir ouvindo aquele podcast lentamente, prestando atenção e tentando captar algumas palavras ali, entende? Ou seja, se eu tô num dia ou numa semana que eu sei que eu tenho que chegar em casa e tenho que estudar para outra coisa, para escola e tudo mais, eu sei que provavelmente o meu tempo vai ser curto e eu não vou conseguir me dedicar 100% ao calendário. Mas quando eu sei que eu tenho que fazer aquilo, e se eu realmente estou focado em fazer aquilo, aprender aquele idioma, eu sei que em todo e qualquer tempo livre que eu tiver durante o dia, eu vou estar utilizando ele para poder estudar aquilo que eu planejei. Ou seja, o primeiro passo de uma rotina bem-sucedida para aprender idiomas é o planejamento. Ou seja, se essas informações que eu dei para você aqui agora foram úteis, eu peço para você me seguir lá no Instagram, @efeitogabrielrocha, porque isso vai realmente ajudar você na sua caminhada rumo à fluência. E do fundo do meu coração eu espero que você entre para a nossa comunidade, ou seja, se inscrevendo aqui no canal, se tornando um fluente. E claro, se você quiser um guia, eu recomendo você a conhecer o método Efeito Poliglota e estar se tornando um aluno fluente. Bom, fluentes, tá feito o nosso cronograma, o nosso calendário de estudos, então tá na hora de agir, tá na hora de estudar e seguir nossa rotina daqui pra frente. Fechou? Então eu vejo vocês na semana que vem com os problemas na hora de aprender o idioma e como você pode resolver eles. Fechado? Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima, fluentes!